O eco de uma coroa abandonada, nas brumas geladas do século XIII, quando os ventos do inverno polonês carregavam tanto o perfume das flores silvestres quanto o sangue dos campos de batalha, uma mulher de extraordinária beleza caminhava pelos corredores de mármore do Palácio Real. Seus passos ecoavam com a mesma melodia, que anos mais tarde ressoaria nas pedras frias de um convento franciscano. Era Salomé, cujo nome carregava o peso de uma coroa e a promessa de uma santidade que ainda não conhecia. O século XIII era uma época de contrastes violentos e beleza selvagem. A Europa fervilhava com o ardor das cruzadas, enquanto catedrais góticas erguiam-se como orações de pedra em direção aos céus. Era o tempo em que reis e rainhas não apenas governavam territórios, mas moldavam o destino espiritual de nações inteiras. Neste cenário de grandeza e turbulência, nasceu uma alma destinada a mostrar que a verdadeira nobreza não reside no ouro das coroas, mas na pureza de um coração entregue a Deus. Salomé não sabia, enquanto jovem, que sua vida seria dividida em dois atos dramáticos. Primeiro, como rainha da Polônia, esposa do rei Colomano da Galícia, vivendo entre sedas e cerimoniais. Depois, como irmã franciscana, vestindo o hábito áspero das clarissas e encontrando no silêncio do claustro uma alegria que nenhuma coroa poderia oferecer. Entre esses dois mundos, uma ponte de lágrimas e uma decisão que ecoaria através dos séculos. O palácio onde Salomé cresceu era um universo de contrastes. As paredes, decoradas com tapeçarias que contavam histórias de heróis e santos, testemunhavam tanto as alegrias dos banquetes quanto as angústias das decisões políticas. Ali, o cheiro de incenso das capelas reais misturava-se com o aroma das especiarias vindas de terras distantes. O som dos salmos matinais competia com o ruído das espadas sendo afiadas nos pátios. Era um mundo onde o sagrado e o secular dançavam uma dança complexa e onde uma jovem princesa aprendia que poder e responsabilidade eram companheiros inseparáveis. Mas havia algo diferente em Salomé. Desde pequena, ela demonstrava uma atração misteriosa pelo silêncio da oração. Enquanto outras jovens nobres se deleitavam com joias e vestimentas luxuosas, ela encontrava paz genuína nas horas passadas diante do Santíssimo Sacramento. Seus olhos, que deveriam brilhar com a ambição típica da realeza, refletiam uma luz mais suave, uma sede de algo que transcendia os tesouros terrenos. O casamento com o rei Colomano da Galícia foi, como era comum na época, uma aliança política. Mas Deus, em sua providência, havia escolhido dois corações que se complementavam não apenas no amor humano, mas na busca sincera por uma vida que honrasse o Criador. Colomano não era apenas um rei, era um homem de fé profunda, que via em sua esposa não apenas uma companheira de trono, mas uma alma irmã na caminhada espiritual. Os primeiros anos de reinado foram marcados por uma felicidade peculiar. Salomé descobriu que ser rainha não significava apenas desfrutar de privilégios, mas carregar o peso das necessidades de um povo. Ela e Colomano transformaram o Palácio Real em um centro de caridade e justiça. Os pobres encontravam ali não apenas esmolas, mas dignidade. Os doentes recebiam cuidados que iam além do físico, alcançando a alma. Era como se o casal real tivesse entendido que a verdadeira realeza consistia em servir. Mas a vida, mesmo para rainhas, não é um conto de fadas. A morte, essa visitante implacável que não respeita coroas nem cetros, bateu às portas do palácio. Quando Colomano adoeceu, Salomé viveu seus primeiros momentos de verdadeira prova. Ela que havia conhecido apenas o amor e a segurança, agora enfrentava a possibilidade da perda. Foram noites de vigília, orações sussurradas entre lágrimas, súplicas que subiam aos céus como incenso.
O rei lutou contra a enfermidade com a mesma coragem com que enfrentara batalhas. Mas havia combates que nem mesmo a vontade mais férrea poderia vencer. Nos últimos dias de Colomano, o palácio se transformou em uma catedral silenciosa. Salomé não se afastava do leito do esposo, e ali, entre medicamentos e orações, ela fez uma descoberta que mudaria sua vida para sempre: a fragilidade de todas as coisas terrenas e a eternidade do amor divino. Quando Colomano fechou os olhos, pela última vez, algo também morreu em Salomé. Não foi apenas o coração da esposa que se partiu, mas as últimas correntes que a prendiam ao mundo. A coroa que antes parecia leve como uma pena, agora pesava como chumbo. Os salões que ecoavam, com risos e música, agora sussurravam apenas memórias. O trono, símbolo de glória e poder, tornou-se um assento de solidão. Foi neste momento de dor profunda que Salomé ouviu, pela primeira vez, com clareza absoluta, o chamado que sempre estivera presente em seu coração. Não era uma voz audível, mas uma certeza interior que crescia como uma aurora silenciosa. Deus a chamava para algo maior que a realeza terrena. Ele a convidava para uma união mais íntima, para um amor que transcendia até mesmo o amor conjugal que ela havia conhecido. A decisão de deixar o palácio não foi tomada em um momento de desespero, mas em uma hora de clareza cristalina. Salomé sabia que Deus havia permitido que ela conhecesse a felicidade terrena para que pudesse oferecê-la livremente em troca da felicidade celestial. Ela havia aprendido a amar profundamente um homem. Agora, era chamada a amar ainda mais profundamente o próprio Deus. Assim, na quietude de uma madrugada polonesa, quando o orvalho ainda beijava as pedras do palácio e os primeiros raios de sol pintavam o céu de tons dourados, Salomé tomou a decisão que a transformaria de rainha em santa. Ela deixaria tudo, coroa, palácio, riquezas, posição social, para seguir o chamado de Deus em direção ao convento das Clarissas em Zawichost. Esta é a história de uma mulher que descobriu que a verdadeira realeza não reside em governar súditos, mas em servir a Deus. É a narrativa de uma alma que encontrou na renúncia a mais sublime forma de conquista. É o relato de Beata Salomé, a rainha que se fez serva e que, em sua humildade, tornou-se mais poderosa que qualquer monarca. O despertar de Salomé para a vida espiritual não aconteceu de uma hora para outra, como um raio que corta o céu tempestuoso. Foi antes como uma semente que germina lentamente na terra fértil de um coração predisposto à santidade. Desde os primeiros anos de sua infância, já se podia perceber algo diferente naquela menina, de olhos serenos e sorriso contemplativo. Nascida em uma das mais nobres famílias da Polônia, Salomé cresceu em um ambiente onde a fé católica não era apenas uma tradição, mas uma força viva que moldava cada aspecto da vida familiar. Seu pai, um homem íntegro e temente a Deus, havia feito do lar um santuário onde as virtudes cristãs eram cultivadas com o mesmo cuidado com que se cuidava dos jardins do palácio. As manhãs na casa de Salomé começavam sempre com o badalar, dos sinos da capela particular. Enquanto outras crianças da nobreza resistiam aos deveres religiosos, ela despertava naturalmente, como se seu coração tivesse um sino interno que ressoava em harmonia com os bronzes sagrados. Seus pais frequentemente a encontravam já ajoelhada diante do pequeno oratório de seu quarto, os lábios movendo-se em oração silenciosa, os olhos fixos no crucifixo como se conversasse com um amigo íntimo. Salomé tem um coração feito para Deus, dizia sua mãe às damas da corte, observando como a filha preferia as histórias dos santos às canções cortesãs. Era verdade.
Enquanto outras jovens da sua idade se encantavam com contos de cavaleiros e princesas, Salomé pedia para ouvir repetidas vezes as vidas de Santa Clara, Santa Catarina de Alexandria e Santa Margarida de Antioquia. Ela ouvia essas narrativas com uma concentração que beirava o êxtase, como se cada palavra fosse um tesouro precioso que ela guardava cuidadosamente no coração. Aos 12 anos, Salomé já havia desenvolvido uma devoção particular à Eucaristia que impressionava até mesmo os sacerdotes mais experientes. Durante a missa, ela permanecia imóvel, com uma atenção tão intensa que parecia estar conversando diretamente com o próprio Cristo presente no altar. Não era uma devoção infantil ou sentimental, mas uma adoração madura que revelava uma compreensão misteriosa dos mistérios divinos. Houve um episódio que marcou profundamente todos os que presenciaram. Durante uma missa dominical, quando Salomé tinha apenas 14 anos, algo extraordinário aconteceu. No momento da elevação da hóstia consagrada, ela foi vista elevando-se alguns centímetros do solo, os olhos fixos no Santíssimo Sacramento, o rosto transfigurado por uma luz que parecia vir de dentro. O fenômeno durou apenas alguns segundos, mas foi testemunhado por várias pessoas, incluindo o próprio capelão real. Quando questionada sobre o ocorrido, Salomé respondeu com a simplicidade que caracterizava todas as suas palavras. Eu vi Jesus e meu coração quis voar até ele. Não havia vanglória em sua resposta, nem busca por atenção. Era apenas a constatação natural de uma alma que havia experimentado um vislumbre do céu. Conforme crescia, Salomé desenvolveu também uma compaixão extraordinária pelos pobres e sofredores. Ela não se contentava em doar esmolas de longe, mas insistia em servir pessoalmente nas cozinhas dos pobres que sua família mantinha. Suas mãos delicadas, acostumadas apenas às sedas e joias, aprenderam a preparar alimentos simples e a curar feridas. Ela, que poderia ter vivido isolada na Torre de Marfim da nobreza, escolheu descer até o vale das necessidades humanas. Por que a jovem senhora se incomoda com essas pessoas? Perguntou certa vez uma dama de companhia, observando Salomé curvar-se para lavar os pés de um mendigo. A resposta veio simples e direta: porque vejo Cristo em cada um deles. E era verdade. Salomé havia desenvolvido uma visão sobrenatural que lhe permitia enxergar além das aparências, reconhecendo a dignidade divina em cada ser humano, independentemente de sua condição social. Aos 16 anos, quando chegou o momento dos arranjos matrimoniais, Salomé não ofereceu resistência. Ela havia aprendido, através da oração e da direção espiritual, que a vontade de Deus pode se manifestar através das circunstâncias ordinárias da vida. Se Deus queria que ela se casasse, ela seria a esposa mais dedicada. Se Ele a chamasse para a vida religiosa, ela seria a freira mais fervorosa. O importante era estar sempre disponível para o que o céu determinasse. A escolha do rei Colomano da Galícia como seu futuro esposo foi recebida por Salomé com serenidade e até mesmo com alegria. Ela havia ouvido falar da piedade do jovem rei, de sua justiça e de sua dedicação ao bem-estar de seus súditos. Mais que isso, ela percebia na providência divina um plano que ultrapassava as considerações meramente políticas. Talvez Deus quisesse que ela fosse rainha para servir melhor aos pobres e necessitados. Os preparativos para o casamento foram grandiosos, como convinha à união de duas casas reais. Mas Salomé participava de tudo com um desprendimento que chamava a atenção. Ela aprovava os vestidos sem demonstrar vaidade, concordava com as cerimônias sem manifestar ansiedade e preparava-se para a nova vida como quem se prepara para uma missão sagrada,
Na véspera do casamento, Salomé passou a noite inteira em oração diante do Santíssimo Sacramento. Não era uma oração de despedida da vida anterior, mas uma consagração da vida futura. Ela oferecia a Deus seu matrimônio, sua futura maternidade, seus deveres de rainha, tudo o que estava por vir. Era como se ela estivesse assinando um contrato espiritual, comprometendo-se a viver seu papel de esposa e rainha como uma forma de oração contínua. Quando o sol nasceu no dia do casamento, Salomé estava pronta, não apenas com os vestidos e joias que a tradição exigia, mas com um coração preparado para amar com a mesma intensidade com que amava a Deus. Ela havia compreendido que o amor humano, quando vivido em santidade, pode ser um reflexo e uma preparação para o amor divino. E assim, naquela manhã luminosa, enquanto os sinos tocavam em festa por toda a Polônia, Salomé caminhava em direção ao altar, não apenas como uma noiva, mas como uma alma que havia escolhido fazer de sua vida inteira uma oferenda de amor. O casamento de Salomé com o rei Colomano da Galícia não foi apenas a união de duas casas reais, mas o encontro de duas almas que compartilhavam uma visão comum de realeza: servir a Deus através do serviço ao povo. Desde os primeiros dias de seu matrimônio, ficou claro que aquele não seria um reino comum, mas uma tentativa de criar na terra um reflexo da justiça celestial. Colomano era um rei diferente dos demais. Alto e de porte nobre, ele carregava, no olhar, uma serenidade que falava de longas horas passadas em oração. Suas mãos, calejadas pelo uso da espada nas batalhas necessárias, eram igualmente hábeis em distribuir pão aos famintos e em segurar a mão dos doentes. Quando viu Salomé pela primeira vez, no dia do casamento, ele soube imediatamente que Deus havia escolhido para ele não apenas uma esposa, mas uma companheira na busca pela santidade. Vossa Majestade, disse ele a Salomé logo após a cerimônia, eu não desejo apenas que sejais minha rainha, mas minha irmã no caminho de Deus. Salomé respondeu com um sorriso que iluminou todo o salão. E eu não desejo apenas ser vossa esposa, mas vossa companheira na busca pela santidade. Assim, começou um dos mais belos exemplos de amor conjugal cristão que a história medieval conheceu. Salomé e Colomano transformaram o Palácio Real em algo que parecia mais um mosteiro do que uma corte. Eles estabeleceram horários fixos de oração comunitária, convidando toda a corte a participar das devoções. As refeições começavam sempre com longas orações de agradecimento e as conversas à mesa frequentemente giravam em torno das vidas dos santos e dos ensinamentos da igreja. Mas não era uma santidade isolada ou egoísta. O casal real abriu as portas do palácio para todos os necessitados. Salomé estabeleceu uma rotina que a levava todas as manhãs aos bairros mais pobres da cidade. Ela não ia apenas para distribuir esmolas, mas para conhecer pessoalmente cada família, cada necessidade, cada drama humano. Suas mãos, que poderiam ter permanecido sempre macias e perfumadas, logo se calejaram de tanto servir. Houve um dia que marcou profundamente a todos os que presenciaram. Uma epidemia de peste havia atingido a região, e o Palácio Real foi transformado em um hospital improvisado. Enquanto outros nobres fugiam para suas propriedades rurais, Salomé e Colomano permaneceram na cidade, cuidando pessoalmente dos doentes. Salomé podia ser vista dia e noite, lavando feridas, alimentando os que não conseguiam comer sozinhos, consolando os moribundos. Majestade, disse-lhe um dos médicos da corte, não é prudente que vos aproximeis tanto destes doentes, podeis contrair a enfermidade. Salomé respondeu com uma firmeza que não admitia discussão. Cristo não temeu tocar os leprosos. Como posso eu, que me digo sua serva, ter medo de tocar os doentes? Durante aqueles dias terríveis, aconteceu algo que todos os presentes consideraram um milagre.
Várias pessoas, desenganadas pelos médicos, recuperaram-se depois que Salomé orou sobre elas ou simplesmente tocou-lhes as mãos. Ela própria nunca falava sobre esses episódios, mas os testemunhos se multiplicavam. Uma mulher cega desde o nascimento recuperou a visão após Salomé fazer o sinal da cruz sobre seus olhos. Um homem com febres altíssimas teve a temperatura normalizada no momento em que a rainha colocou suas mãos sobre sua testa. O mais impressionante era que Salomé não apenas curava os corpos, mas as almas. Ela tinha o dom de perceber as necessidades espirituais das pessoas. Muitos que chegavam ao palácio hospital apenas com doenças físicas saíam também curados espiritualmente. Ela levava os pecadores ao arrependimento, os desesperançados à esperança, os revoltados à aceitação da vontade divina. A rainha tem olhos que veem a alma, comentava o povo. E era verdade, Salomé havia desenvolvido uma percepção sobrenatural que lhe permitia conhecer os segredos dos corações. Não era curiosidade ou indiscrição, mas uma graça especial que Deus lhe havia concedido para melhor servir aos outros. O rei Colomano observava tudo isso com uma mistura de admiração e humildade. Ele reconhecia que Deus havia concedido à sua esposa dons especiais e, longe de sentir ciúme ou competição, ele a apoiava em tudo. Frequentemente, ele dizia aos cortesãos: "Minha esposa é mais rei que eu, porque ela reina sobre os corações." Mas a vida de Salomé como rainha não se limitava às obras de caridade. Ela também exercia uma influência política significativa, sempre orientada pelos princípios cristãos. Quando surgiam conflitos entre nobres, ela frequentemente servia como mediadora, sua sabedoria e imparcialidade conquistando o respeito de todos. Suas decisões eram sempre guiadas por um princípio simples: o que Jesus faria nesta situação? Houve uma ocasião em que dois duques rivais estavam à beira de uma guerra civil. Ambos apelaram ao rei para que tomasse partido, mas Colomano estava dividido, pois ambos tinham razões válidas para suas queixas. Foi Salomé quem encontrou a solução. Ela convidou ambos os duques para um jantar no palácio, mas não um jantar comum. Eles foram servidos na cozinha dos pobres, comendo a mesma comida simples que era oferecida aos necessitados. "Meus senhores", disse ela durante a refeição, "olhem ao redor. Vejam estas pessoas que não têm onde cair mortas. Enquanto vós discutis sobre terras e títulos, elas morrem de fome. Não seria melhor unir forças para servir a quem verdadeiramente precisa?" A estratégia funcionou. Os dois duques não apenas fizeram as pazes, mas tornaram-se parceiros em várias obras de caridade. Salomé também se preocupava profundamente com a educação das crianças pobres. Ela estabeleceu escolas onde meninos e meninas aprendiam não apenas a ler e escrever, mas também ofícios úteis. Ela própria ensinava catecismo a essas crianças e muitas vezes podia ser vista brincando com elas nos jardins do palácio, sua risada cristalina ecoando pelos corredores. Mas talvez o aspecto mais marcante da vida de Salomé como rainha fosse sua devoção à Eucaristia. Ela havia mandado construir uma capela especial no palácio onde o Santíssimo Sacramento estava, sempre exposto. Lá ela passava horas em adoração e frequentemente era vista levitando em oração, seu rosto transfigurado por uma luz sobrenatural. Os cortesãos começaram a falar sobre a rainha que voa, alguns com reverência, outros com uma curiosidade que beirava a superstição. Mas Salomé permanecia sempre simples e humilde, atribuindo tudo à bondade de Deus. "Não sou eu que me elevo", dizia ela, "é Deus que me atrai para si." Foram anos de felicidade plena, mas também de crescimento espiritual constante.
Salomé aprendia dia após dia que a verdadeira realeza consiste em servir, que o verdadeiro poder está na humildade, que a verdadeira riqueza é a santidade. Ela estava sendo preparada, sem saber, para um despojamento ainda maior que estava por vir. O ano de 1241 chegou como um vento frio que anuncia a tempestade. Salomé, agora já uma rainha madura e respeitada, havia encontrado no amor de Colomano e no serviço ao povo uma felicidade que parecia sólida como as pedras do palácio. Mas Deus, em sua sabedoria infinita, estava preparando para ela uma prova que testaria a profundidade de sua fé e a solidez de sua confiança na providência divina. Tudo começou com um mal-estar aparentemente insignificante. Colomano, que sempre fora um homem robusto e cheio de energia, começou a sentir-se cansado com mais frequência. Inicialmente, ele atribuiu isso ao excesso de trabalho e às longas campanhas militares. Salomé, sempre atenta, notou as mudanças sutis no comportamento do esposo. Os momentos de pausa durante as orações, a respiração mais laboriosa após as caminhadas, a palidez que às vezes tomava conta de seu rosto. "Meu Senhor", disse ela uma manhã, observando Colomano fazer um esforço visível para se levantar da cama. "Talvez seja prudente chamarmos o médico." Ele sorriu, aquele sorriso que sempre conseguia tranquilizar Salomé, e respondeu: "Não vos preocupeis, minha rainha. É apenas o peso dos anos e das responsabilidades." Mas Salomé conhecia seu esposo melhor que ninguém. Ela percebia que algo mais profundo estava acontecendo. Suas orações, sempre fervorosas, tornaram-se mais intensas. Ela passou a fazer vigílias noturnas diante do Santíssimo Sacramento, suplicando pela saúde de Colomano. Havia uma urgência em suas súplicas que ela mesma não conseguia explicar completamente. O médico real, quando finalmente foi chamado, encontrou sintomas que o deixaram preocupado. Colomano tinha febres intermitentes, dores no peito e uma fraqueza que parecia crescer a cada dia. O diagnóstico não foi conclusivo, mas o prognóstico era reservado. "Majestade", disse o médico a Salomé em particular, "o rei está gravemente enfermo. Devemos preparar-nos para o pior." A partir daquele momento, Salomé assumiu uma postura que revelava a profundidade de sua fé. Ela não se entregou ao desespero, nem se revoltou contra Deus. Em vez disso, ela se tornou mais próxima de Colomano, cuidando dele com uma dedicação que tocava a todos os que presenciavam. Ela preparava pessoalmente suas refeições, administrava seus medicamentos, permanecia ao seu lado durante as noites de insônia causadas pela dor. "Salomé", disse Colomano em uma de suas noites mais difíceis, "não precisais sacrificar-vos. Tanto por mim, tendes servos que podem fazer esses cuidados." Ela respondeu com uma ternura que fazia seus olhos brilharem. "Não existe privilégio maior para uma esposa do que cuidar de seu marido. Cada momento que passo ao vosso lado é um presente de Deus." Conforme a doença avançava, Colomano e Salomé passaram a viver com uma intensidade espiritual que impressionava a todos. Eles sabiam que o tempo estava se esgotando e cada conversa, cada oração, cada gesto de carinho era carregado de significado. O palácio inteiro parecia estar em estado de oração contínua. Houve uma noite em que Colomano, acordando de um sonho perturbador, encontrou Salomé ajoelhada ao lado de sua cama, orando silenciosamente. Ela havia passado toda a noite em vigília e seu rosto estava banhado em lágrimas. "Minha querida", disse ele, "vós chorais por mim?" Salomé levantou os olhos e neles Colomano viu não apenas tristeza, mas uma paz profunda que o consolou. "Choro porque vos amo", respondeu ela, "mas também porque sei que Deus tem um plano maior para nós dois.
Se ele vos chamar para si, eu saberei que é porque vossa missão na terra está cumprida. E se ele me deixar aqui, é porque ainda tenho algo a fazer por ele. Essas palavras revelaram uma maturidade espiritual que surpreendeu até mesmo Colomano. Ele percebeu que sua esposa não estava apenas suportando a provação, mas estava sendo transformada por ela. A dor estava purificando sua alma, preparando-a para algo que ele ainda não conseguia compreender completamente. Nos últimos meses de vida, Colomano foi sendo gradualmente liberado dos deveres reais. Salomé assumiu muitas de suas responsabilidades, governando com uma sabedoria que fazia os conselheiros esquecerem que ela era apenas uma mulher. Suas decisões eram sempre justas, suas palavras sempre consoladoras, sua presença sempre tranquilizadora. Mas era nos momentos privados que se revelava a verdadeira grandeza de Salomé. Ela transformou o quarto real em uma capela silenciosa, onde ela e Colomano passavam longas horas em oração. Frequentemente, sacerdotes vinham celebrar missa ali e ambos comungavam com uma devoção que emocionava até os religiosos mais experientes. Salomé, disse Colomano em uma dessas ocasiões, tenho a impressão de que estamos vivendo uma preparação para algo maior. Ela sorriu. Aquele sorriso que sempre conseguia iluminar os momentos mais sombrios. Sim, meu amor, estamos nos preparando para a eternidade. Houve um episódio que marcou profundamente os últimos dias de Colomano. Ele havia passado uma noite terrível, com dores insuportáveis e febres altíssimas. Salomé permaneceu ao seu lado, refrescando-lhe a testa com panos úmidos e sussurrando orações. De repente, ela se levantou e foi até o pequeno oratório do quarto, onde ficava uma imagem de Jesus crucificado. Colomano a viu ajoelhar-se diante da imagem e ouviu-a dizer com uma voz que misturava súplica e oferecimento: Senhor, se for necessário que eu sofra para diminuir a dor de meu esposo, eu aceito. Tomai minha saúde, minha alegria, minha própria vida, mas dai-lhe paz. Naquele momento, Colomano sentiu suas dores diminuírem significativamente e uma serenidade inexplicável tomou conta de seu coração. Minha santa esposa, murmurou ele, Deus já ouviu vossas orações. E era verdade. A partir daquele momento, embora sua condição física não melhorasse, Colomano passou a viver seus últimos dias com uma tranquilidade que parecia sobrenatural. Ele não temia mais a morte, porque havia visto no amor de Salomé um reflexo do amor de Deus. Os últimos dias foram como uma preparação litúrgica para a grande passagem. Salomé organizou tudo para que Colomano pudesse morrer com a dignidade que sua vida merecia. Ela chamou os sacerdotes para que ele pudesse confessar-se e receber a extrema unção. Ela mesma preparou o ambiente, enchendo o quarto com flores e velas, transformando-o em um santuário adequado para a partida de uma alma santa. Não tenho medo, disse Colomano na véspera de sua morte, porque sei que vós continuareis a obra que começamos juntos. Deus tem planos grandes para vós, minha querida. Confiai nele sempre. Salomé segurou sua mão e ambos permaneceram em silêncio, comunhando uma intimidade que transcendia as palavras. Quando chegou o momento final, Salomé estava ajoelhada ao lado da cama, rezando o terço. Colomano respirava com dificuldade, mas seus olhos permaneciam fixos no crucifixo que Salomé segurava diante dele. De repente ele sorriu, um sorriso de uma beleza indescritível, e murmurou: Vejo a luz. E fechou os olhos para sempre. Salomé permaneceu ajoelhada por longo tempo, segurando a mão já fria de seu esposo. Não houve gritos de desespero, nem lamentações dramáticas, apenas lágrimas silenciosas que escorriam por seu rosto como orvalho matinal.
Ela sabia que uma etapa de sua vida havia terminado, mas também sabia, com uma certeza que vinha de muito fundo, que outra estava apenas começando. "Obrigada, Senhor", murmurou ela, "por me haverdes concedido tantos anos de felicidade ao lado deste homem santo. Agora, mostrai-me o que quereis que eu faça." Os dias que se seguiram à morte de Colomano foram como uma longa noite da alma para Salomé. O palácio, antes cheio de vida e alegria, tornou-se um lugar de silêncios pesados e memórias sussurrantes. Cada corredor ecoava com lembranças. Cada sala contava uma história do amor que havia florescido ali. Mas era justamente nesse vazio aparente que Deus estava preparando o terreno para um novo florescimento. Salomé cumpriu com dignidade todos os deveres que o protocolo real exigia. Organizou um funeral que foi uma verdadeira celebração da vida de Colomano, convidando não apenas a nobreza, mas também todos os pobres que haviam sido beneficiados pela generosidade do rei. O povo chorou genuinamente, porque sabia que havia perdido não apenas um governante, mas um pai. Mas após as cerimônias, quando o palácio voltou ao seu ritmo normal, Salomé começou a sentir com maior intensidade um vazio que nenhuma atividade terrena conseguia preencher. Não era apenas a saudade de Colomano, embora essa fosse profunda e constante. Era algo maior, uma sede de Deus que crescia a cada dia, um desejo de união mais íntima com o Criador. "Majestade", disse-lhe o primeiro-ministro algumas semanas após o funeral, "seria conveniente começarmos a pensar na questão da sucessão, talvez um novo casamento." Salomé o interrompeu com uma gentileza que, no entanto, não admitia discussão. "Não haverá segundo casamento. Meu coração pertence para sempre a Colomano e a Deus." Essa declaração causou um alvoroço na corte. Uma rainha viúva e ainda jovem que se recusava a um novo matrimônio era algo incomum e preocupante do ponto de vista político. Mas Salomé havia tomado sua decisão com a mesma clareza com que sempre decidira as questões importantes de sua vida. Na oração, ela passou a dedicar ainda mais tempo à adoração eucarística. Suas vigílias noturnas tornaram-se mais frequentes. E os servos frequentemente a encontravam nas primeiras horas da manhã, ainda ajoelhada diante do Santíssimo Sacramento, o rosto transfigurado por uma luz que parecia vir de outra dimensão. Foi durante uma dessas vigílias que Salomé teve a experiência que mudaria definitivamente o rumo de sua vida. Ela estava em oração profunda quando sentiu uma presença muito próxima. Não era algo que pudesse ser explicado pelos sentidos, mas uma certeza interior absoluta de que Cristo estava ali, falando diretamente ao seu coração. "Filha", ouviu ela uma voz que não era audível, mas que ecoava claramente em sua alma. "O tempo chegou. Eu te chamo para uma entrega mais completa. Deixa tudo e vem seguir-me mais de perto." Salomé sentiu seu coração se acelerar, não de medo, mas de uma alegria indescritível. Era o chamado que ela havia pressentido durante toda a vida, mas que agora se manifestava com clareza cristalina. "Senhor", respondeu ela mentalmente, "eu vos pertence inteiramente. Mostrai-me o caminho." E a resposta veio imediata, como uma luz que se acende na escuridão. "As filhas de Clara te esperam. Vai ao convento de Zavichost. Lá encontrarás a paz que buscas." Quando amanheceu, Salomé já havia tomado sua decisão. Ela deixaria tudo, coroa, palácio, posses, posição social, para entrar no convento das Clarissas. Não era uma decisão tomada no impulso da dor, mas a resposta madura de uma alma que havia encontrado finalmente seu verdadeiro destino. A notícia causou uma verdadeira revolução na corte. Alguns tentaram dissuadi-la, argumentando sobre suas responsabilidades políticas. Outros questionaram se não seria precipitação causada pelo luto.
Mas Salomé respondeu a todos com a mesma serenidade: esta é a vontade de Deus para mim. Não posso resistir a ela. Ela organizou metodicamente sua saída do mundo. Distribuiu suas joias entre os pobres, doou suas propriedades para a construção de hospitais e orfanatos e providenciou para que as obras de caridade iniciadas por ela e Colomano continuassem funcionando. Cada decisão era tomada com o cuidado de quem está preparando o terreno para uma semeadura eterna. Houve um momento particularmente tocante quando ela se reuniu com todas as crianças órfãs que havia adotado e educado. "Minhas filhinhas", disse ela, abraçando cada uma, "eu não vos abandono. Apenas vou para um lugar onde poderei rezar por vós todos os dias, e do convento continuarei a cuidar de vós." Na véspera de sua partida, Salomé passou a noite inteira em oração na Capela Real. Não era uma despedida melancólica, mas uma consagração jubilosa. Ela oferecia a Deus toda a sua vida passada, as alegrias e as dores, os sucessos e os fracassos, o amor humano que havia conhecido e o amor divino que agora abraçava totalmente. Quando chegou a manhã da partida, uma pequena multidão havia se reunido nas portas do palácio. Eram os pobres que ela havia servido, as crianças que havia educado, os doentes que havia curado. Todos queriam despedir-se da rainha que havia sido mais que uma governante, havia sido uma mãe. Salomé saiu do palácio vestindo um simples vestido marrom, sem joias, sem ornamentos. Carregava apenas um pequeno crucifixo que havia pertencido a Colomano e um breviário. Ela caminhou lentamente entre a multidão, abençoando a todos, consolando os que choravam, sorrindo com aquela serenidade que sempre a caracterizara. "Não choreis por mim", disse ela, "porque vou para um lugar de grande felicidade, e lá rezarei todos os dias por vós." Eram palavras simples, mas ditas com uma convicção que consolava mais que qualquer elaborado discurso de despedida. O convento de Zawichost recebeu Salomé como se estivesse esperando por ela desde sempre. As irmãs Clarissas, que haviam ouvido falar da decisão extraordinária da rainha, prepararam-se para acolher não uma ex-soberana em busca de privilégios, mas uma alma sedenta de Deus em busca de santidade. Madre Ângela, a abadesa do convento, era uma mulher de oração profunda e sabedoria espiritual. Quando viu Salomé pela primeira vez, ajoelhada na portaria do convento, reconheceu imediatamente que Deus havia enviado uma alma especial. "Bem-vinda, irmã", disse ela, sem usar títulos ou formalidades. "Aqui, todas somos iguais diante de Deus." Salomé beijou o chão da entrada do convento com uma emoção que tocou todas as religiosas presentes. "Obrigada, madre", respondeu ela, "por me receberdes. Peço apenas que me trateis como a menor entre vós, porque é isso que desejo ser, a serva das servas de Deus." A adaptação à vida conventual poderia ter sido difícil para quem havia vivido sempre entre luxos e comodidades. Mas Salomé abraçou a pobreza franciscana com uma alegria que surpreendeu até mesmo as freiras mais experientes. Ela, que havia dormido em leitos de seda, agora repousava numa tábua coberta por um colchão de palha. Suas mãos, acostumadas às sedas, agora tocavam o tecido áspero do hábito com carinho. "Como vos sentis, irmã Salomé?", perguntou uma das religiosas nos primeiros dias. "Sinto-me finalmente em casa", foi a resposta simples e sincera. E era verdade. Havia algo no ambiente do convento, o silêncio carregado de oração, o ritmo pausado da vida, a simplicidade de tudo, que fazia Salomé sentir-se como uma planta que finalmente havia encontrado o solo adequado para florescer. O dia no convento começava antes do nascer do sol com as matinas. Salomé sempre estava entre as primeiras a chegar ao coro, e sua voz, educada nos salões reais, agora se elevava em louvor puro junto com as vozes de suas irmãs.
Havia uma qualidade em sua oração cantada que tocava profundamente quem ouvia. Era como se cada palavra fosse uma conversa íntima com Deus. Após as orações matinais, vinha o tempo do trabalho manual. Salomé foi designada para trabalhar na cozinha e na enfermaria, tarefas que ela abraçou com entusiasmo. Suas mãos, que haviam assinado decretos reais, agora descascavam batatas e preparavam sopas para as irmãs doentes. Ela fazia tudo com uma atenção e carinho que transformavam as tarefas mais simples em atos de adoração. Irmã Salomé, observou certa vez a irmã responsável pela cozinha. Vós trabalhais como se estivesseis preparando um banquete real. Salomé sorriu. E não é isso que faço? Cada refeição que preparo é para Jesus, que está presente em cada uma de nós. Como poderia ser menos que perfeita? Essa atitude transformou completamente o ambiente do convento. As irmãs começaram a perceber que havia algo especial na presença de Salomé. Não era apenas sua história extraordinária de renúncia, mas uma qualidade espiritual que se irradiava dela e tocava a todos. Sua humildade era genuína, sua alegria era contagiante, sua oração era profunda. Mas foi na adoração eucarística que Salomé verdadeiramente se destacou. O convento tinha uma pequena capela, onde o Santíssimo Sacramento ficava exposto durante certas horas do dia. Salomé passou a passar ali tanto tempo quanto as regras permitiam, e frequentemente além do que era permitido. Madre Ângela, inicialmente preocupada com esse excesso, logo percebeu que se tratava de algo sobrenatural. Mãe, relatou uma das irmãs, a irmã Salomé às vezes se eleva do chão durante a adoração. Ela fica suspensa no ar, completamente absorta em oração. Madre Ângela decidiu verificar pessoalmente e, de fato, presenciou o fenômeno. Salomé, ajoelhada diante do altar, elevava-se alguns palmos do solo, o rosto transfigurado por uma luz inexplicável. Quando questionada sobre isso, Salomé respondeu com a simplicidade que caracterizava todas as suas palavras. Não sei como acontece, madre. Só sei que quando estou diante de Jesus na Eucaristia, meu coração quer voar até Ele. Talvez seja por isso que meu corpo também voe um pouquinho. Os fenômenos sobrenaturais tornaram-se mais frequentes. Salomé passou a ter visões durante a oração, especialmente durante a missa. Ela via anjos ao redor do altar, contemplava cenas da paixão de Cristo, recebia revelações sobre o futuro de algumas de suas irmãs religiosas. Mas tudo isso ela guardava em segredo, compartilhando apenas com Madre Ângela, que serviu como sua diretora espiritual. Irmã Salomé, disse-lhe a abadesa em uma dessas conversas espirituais, Deus vos concedeu dons extraordinários, mas lembrai-vos sempre de que o mais importante não são os fenômenos sobrenaturais, mas a caridade. Salomé respondeu com uma sabedoria que revelava sua maturidade espiritual. Tendes razão, madre. Todos esses dons são dados por Deus, não para minha glória, mas para que eu possa servir melhor as minhas irmãs. E era exatamente isso que acontecia. Salomé usava suas graças especiais sempre em benefício das outras. Quando uma irmã estava doente, ela orava sobre ela e frequentemente a cura acontecia. Quando havia conflitos na comunidade, sua presença trazia paz. Quando alguma religiosa passava por dificuldades espirituais, Salomé sempre sabia exatamente o que dizer para consolá-la. Houve um episódio particularmente marcante. Uma das irmãs mais jovens, Irmã Teresa, estava passando por uma crise de vocação. Ela havia entrado no convento muito nova e agora, aos 20 anos, questionava se não havia cometido um erro. Estava pensando seriamente em pedir dispensa dos votos. Salomé percebeu o sofrimento da jovem religiosa e aproximou-se dela com delicadeza. Irmã Teresa,
disse ela. Percebo que estás passando por dificuldades. Gostarias de conversar. A jovem, que respeitava profundamente Salomé, abriu o coração e contou todas suas dúvidas e angústias. Salomé ouviu tudo em silêncio, orando mentalmente durante toda a conversa. Quando a jovem terminou, ela disse simplesmente: "Vinde comigo, à capela. Vamos perguntar a Jesus o que ele deseja para vós." Elas se ajoelharam diante do Santíssimo Sacramento e Salomé começou a orar em voz alta, com uma intensidade que fez Irmã Teresa sentir a presença real de Cristo na capela. De repente, Salomé parou de orar e olhou diretamente para a jovem. "Irmã Teresa, Jesus me mostrou que vossa vocação é verdadeira. Ele vos chama para ser uma grande santa neste convento. As dúvidas que sentis não vêm dele, mas do inimigo que teme a santidade que podeis alcançar." As palavras foram ditas com tal convicção que Irmã Teresa sentiu todas suas dúvidas se dissiparem como névoa ao sol da manhã. "Como podeis ter tanta certeza, Irmã Salomé?" perguntou ela. "Porque vi vosso futuro", respondeu Salomé com naturalidade. "Vi-vos como uma abadesa santa, guiando muitas almas para Deus. Confiai no Senhor e perseverai." Irmã Teresa não apenas permaneceu no convento, mas tornou-se, anos depois, uma das abadesas mais respeitadas da ordem, exatamente como Salomé havia profetizado. Com o passar dos anos, a fama de santidade de Salomé espalhou-se além dos muros do convento. Pessoas de todas as condições sociais começaram a procurar o convento de Zawichost, pedindo para conversar com a Santa Rainha que se fez freira. Madre Ângela inicialmente resistiu a essas visitas, temendo que perturbassem a vida contemplativa da comunidade. Mas logo percebeu que Deus estava usando Salomé para tocar muitas almas. As conversas de Salomé com os visitantes eram sempre breves, mas extraordinariamente eficazes. Ela tinha o dom de ir direto ao coração das questões, oferecendo conselhos que mudavam vidas. Um comerciante desonesto saiu do convento decidido a devolver tudo que havia roubado. Uma mulher adúltera abandonou sua vida de pecado. Um jovem nobre dissoluto entrou para o seminário. "Como conseguis tocar tão profundamente os corações?" perguntou-lhe certa vez Madre Ângela. "É simples, madre", respondeu Salomé. "Eu vejo cada pessoa como Deus a vê, com todos os seus potenciais de santidade. E quando elas se sentem vistas assim, algo desperta em suas almas." Os últimos anos da vida de Salomé no convento foram marcados por uma intensificação ainda maior de sua vida espiritual. Ela havia encontrado em Zawichost não apenas um refúgio do mundo, mas um laboratório de santidade onde sua alma podia experimentar as profundezas do amor divino. Cada dia era uma nova oportunidade de morrer para si mesma e viver para Deus. Salomé desenvolvia uma austeridade que impressionava até mesmo as irmãs mais rigorosas. Ela jejuava frequentemente, dormia poucas horas, usava cilícios e disciplinas, mas tudo isso era feito discretamente, sem ostentação, como um diálogo íntimo entre ela e Deus. Quando outras irmãs tentavam imitá-la, ela as desencorajava, gentilmente. "Cada alma tem seu caminho para Deus. O que serve para mim pode não servir para vós." Sua devoção à Eucaristia atingiu proporções que beiravam o êxtase constante. Durante a missa, ela frequentemente entrava em estados de contemplação, tão profundos que perdia completamente a consciência do mundo ao redor. As irmãs haviam se acostumado a vê-la levitar durante a consagração, seu rosto irradiando uma luz que parecia vir diretamente do céu. Houve um dia particularmente memorável, quando o bispo local veio celebrar missa no convento. Ele havia ouvido falar dos fenômenos extraordinários que aconteciam ali e queria verificar pessoalmente. Durante a elevação da hóstia consagrada,
Salomé não apenas se elevou do solo, mas foi vista flutuando no ar por vários minutos, os braços abertos em forma de cruz, lágrimas de alegria escorrendo por seu rosto. O bispo, homem experiente e cauteloso em questões sobrenaturais, ficou profundamente impressionado. Após a missa, ele conversou longamente com Salomé e com Madre Ângela. "Nunca vi algo assim", confessou ele. "Esta mulher é uma verdadeira mística. Deus opera através dela de maneira extraordinária." Mas Salomé continuava sendo a mesma pessoa simples e humilde de sempre. Quando o bispo tentou elogiá-la, ela respondeu: "Eminência, se algo de bom acontece através de mim, é apenas porque Deus usa instrumentos imperfeitos para sua glória. Eu sou apenas uma pecadora que ama Jesus." Os dons proféticos de Salomé também se intensificaram. Ela começou a ter visões sobre o futuro da igreja, sobre calamidades que se aproximavam, sobre a salvação de almas específicas. Tudo isso ela compartilhava discretamente com Madre Ângela, que anotava cuidadosamente essas revelações. Muitas delas se cumpriram exatamente como Salomé havia previsto. Houve uma profecia particularmente impressionante sobre uma epidemia que atingiria a região. Salomé viu em visão que uma peste terrível chegaria dentro de 2 anos, mas que o convento seria poupado se as irmãs intensificassem suas orações e penitências. Madre Ângela acreditou na revelação e preparou a comunidade. Quando a epidemia realmente chegou, exatamente como previsto, o convento foi o único lugar na região que não teve nenhuma vítima. Os milagres de cura, através de Salomé, tornaram-se cada vez mais frequentes. Bastava que ela tocasse um doente ou orasse sobre ele para que a cura acontecesse. Objetos que haviam pertencido a ela, pedaços de seu hábito, seu rosário, até mesmo a água que ela havia abençoado, operavam prodígios quando aplicados aos enfermos. Uma das curas mais impressionantes aconteceu com uma criança que nasceu cega. Os pais, desesperados, trouxeram o bebê ao convento. Salomé tomou a criança em seus braços, fez o sinal da cruz sobre seus olhinhos fechados e orou silenciosamente. Quando devolveu o bebê aos pais, a criança abriu os olhos e olhou diretamente para ela, vendo pela primeira vez na vida. "Como isso é possível?" perguntaram os pais extasiados. "Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre", respondeu Salomé simplesmente. "Ele continua curando através daqueles que o amam." Conforme Salomé envelhecia, suas experiências místicas tornaram-se ainda mais intensas. Ela começou a ter visões frequentes do céu, onde via Colomano entre os bem-aventurados. "Ele está feliz", contou ela a Madre Ângela após uma dessas visões, "e me disse que está preparando um lugar para mim ao lado dele na presença de Deus." Essas visões do céu despertaram em Salomé um desejo ardente de partir deste mundo. Não era uma fuga da vida, mas uma sede da união completa com Deus que já não podia ser satisfeita na terra. "Madre", dizia ela frequentemente, "meu coração está dividido entre 2 amores, o amor por minhas irmãs aqui na terra e o amor por Jesus, que me chama para si. Cada dia que passa, o segundo amor se torna mais forte." No início de 1268, quando Salomé já havia completado 27 anos de vida religiosa, ela começou a ter uma certeza interior de que sua partida se aproximava. Não estava doente fisicamente, mas sentia uma preparação espiritual que ela reconhecia como um sinal divino. "Madre Ângela", disse ela uma manhã após a oração, "Jesus me mostrou que não verei outro inverno nesta terra. Ele vem buscar-me em breve." A abadesa, que havia aprendido a confiar nas revelações de Salomé, sentiu o coração se apertar, mas também uma alegria estranha, sabendo que sua filha espiritual finalmente alcançaria a união que tanto desejava. Os últimos
Meses de vida de Salomé foram um crescendo de santidade e de fenômenos sobrenaturais. Ela passou a ter visões quase diárias, frequentemente levitava durante as orações, e sua presença parecia carregar uma força espiritual que tocava profundamente todos que se aproximavam dela. Ela aproveitou esse tempo para despedir-se de cada irmã individualmente, dando a cada uma conselhos espirituais personalizados e abençoando-as para o futuro. "Não ficai tristes com minha partida", dizia ela. "Eu vou apenas adiante de vós. Do céu poderei ajudar-vos muito mais do que aqui na terra." Em novembro de 1268, Salomé começou a sentir-se fisicamente mais fraca. Não era uma doença específica, mas como se sua alma estivesse gradualmente se soltando dos laços que a prendiam ao corpo. Ela continuou participando de todas as orações da comunidade enquanto suas forças permitiram, mas era visível que algo estava mudando. Na noite de 17 de novembro, Salomé pediu para ser levada à capela para uma última adoração eucarística. Apoiada por duas irmãs, ela se ajoelhou diante do altar e entrou em êxtase profundo. As religiosas que a acompanhavam viram-na elevar-se uma última vez, mais alto que jamais havia subido, seu rosto brilhando com uma luz celestial. "Vejo Jesus", murmurou ela, "e Colomano está com ele. Eles vêm buscar-me." Foram suas últimas palavras. Ainda suspensa no ar, Salomé inclinou a cabeça como se estivesse recebendo um beijo, sorriu com uma beleza indescritível e sua alma partiu para a eternidade. Seu corpo desceu suavemente até o chão. E as irmãs que presenciaram a cena disseram depois que sentiram o ar se encher de um perfume celestial e ouviram muito suavemente, como se viesse de muito longe, o som de cânticos angelicais. A morte de Salomé foi simultaneamente uma grande perda e uma grande alegria para o convento de Zawichost. As irmãs lamentavam a partida de sua madre espiritual, mas não puderam deixar de sentir uma estranha consolação, sabendo que ela havia alcançado o que mais desejava, a união perfeita com Deus. O corpo de Salomé foi preparado para o funeral pelas próprias irmãs, que ficaram impressionadas com sua aparência. Mesmo após a morte, seu rosto mantinha uma expressão de paz e alegria que tocava profundamente quem o contemplava. Não havia rigidez cadavérica, e um perfume suave emanava constantemente do corpo, enchendo toda a capela com uma fragrância que lembrava rosas e incenso. A notícia da morte da Santa Rainha espalhou-se rapidamente por toda a região. Pessoas de todas as condições sociais começaram a chegar ao convento para prestar suas homenagens. Nobres e plebeus, ricos e pobres, todos queriam ver pela última vez aquela mulher extraordinária que havia trocado uma coroa terrena por uma celestial. Mas foi durante o velório que começaram a acontecer os primeiros milagres. Uma mulher paralítica que havia sido trazida por seus familiares para despedir-se da santa, tocou a mão de Salomé e imediatamente recuperou os movimentos. Um homem cego desde a infância recuperou a visão ao inclinar-se sobre o caixão. Uma criança com febres altíssimas foi curada instantaneamente quando sua mãe a aproximou do corpo de Salomé. Ela continua curando mesmo depois de morta, comentavam as pessoas maravilhadas. Madre Ângela, observando tudo com uma mistura de alegria e reverência, sabia que estava presenciando algo extraordinário. Nossa irmã Salomé está intercedendo por nós do céu, dizia ela às religiosas. Deus continua operando milagres através dela. O funeral foi uma celebração única. O bispo local, que havia conhecido Salomé pessoalmente, celebrou uma missa que mais parecia uma festa do que um rito fúnebre. Não choramos por irmã Salomé, disse ele em sua homilia, porque sabemos que ela alcançou a verdadeira vida. Choramos por nós, que perdemos sua presença física, mas nos alegramos porque ganhamos uma intercessora no céu.
Salomé foi sepultada na capela do convento, num túmulo simples que refletia a humildade que havia caracterizado sua vida religiosa. Mas esse túmulo logo se tornaria um lugar de peregrinação constante. As graças obtidas através da intercessão de Salomé multiplicaram-se rapidamente e testemunhos de milagres chegavam diariamente ao convento. Uma das curas mais impressionantes aconteceu com um jovem que havia nascido com uma deformidade grave na coluna vertebral. Seus pais, camponeses pobres, fizeram uma peregrinação a pé até Zawichost, carregando o filho nas costas. Ao chegarem ao túmulo de Salomé, depositaram a criança sobre a lápide e oraram fervorosamente. Diante dos olhos de várias testemunhas, a coluna do menino se endireitou instantaneamente e ele se levantou e começou a caminhar normalmente pela primeira vez na vida. Madre Ângela começou a documentar cuidadosamente todos os milagres atribuídos à intercessão de Salomé. Em poucos anos, ela havia compilado mais de 100 casos de curas extraordinárias, visões celestiais e outros fenômenos sobrenaturais. A fama de santidade de Salomé espalhou-se por toda a Europa, e peregrinos vinham de países distantes para orar em seu túmulo. As próprias irmãs do convento continuaram a experimentar a presença espiritual de Salomé. Várias religiosas relataram ter recebido visitas da santa falecida, especialmente em momentos de dificuldade ou dúvida. Salomé aparecia sempre com o mesmo sorriso sereno que a havia caracterizado em vida, oferecendo conselhos espirituais e consolação. Irmã Teresa, que havia sido desencorajada por Salomé a deixar o convento anos antes, tornou-se uma das principais testemunhas da santidade de sua irmã falecida. Agora já abadesa, como Salomé havia profetizado, ela escreveu uma biografia detalhada da vida conventual de Salomé, documentando não apenas os milagres, mas também as virtudes heróicas que havia testemunhado pessoalmente. Irmã Salomé era uma alma completamente entregue a Deus, escreveu ela. Sua humildade era genuína, sua caridade era universal, sua oração era contínua. Ela vivia como se já estivesse no céu, mas ao mesmo tempo estava completamente presente às necessidades de suas irmãs. Era impossível estar perto dela sem sentir-se tocado pela graça divina. O processo de beatificação de Salomé começou poucos anos após sua morte, impulsionado pelos inúmeros testemunhos de sua santidade e pelos milagres que continuavam acontecendo. As autoridades eclesiásticas conduziram investigações rigorosas, ouvindo centenas de testemunhas e examinando cuidadosamente cada alegação de milagre. O que mais impressionou os investigadores foi a unanimidade dos testemunhos. Todos que haviam conhecido Salomé, desde as irmãs do convento até os pobres que ela havia servido como rainha, falavam dela como de uma santa autêntica. Não houve uma única voz dissonante, um único testemunho negativo sobre seu caráter ou suas virtudes. Em 1282, 14 anos após sua morte, Salomé foi oficialmente beatificada pela Igreja Católica. A cerimônia foi realizada com grande solenidade, reconhecendo não apenas os milagres extraordinários que haviam ocorrido através de sua intercessão, mas principalmente as virtudes heróicas que ela havia demonstrado ao longo de sua vida. Decreto de beatificação destacava 3 aspectos fundamentais da santidade de Salomé: sua renúncia heróica aos bens terrenos, seu amor extraordinário à Eucaristia e sua caridade universal, que não fazia distinção entre pobres e ricos, nobres e plebeus. Beata Salomé, declarava o documento oficial, é um exemplo luminoso de como a verdadeira nobreza reside não no nascimento ou na posição social, mas na santidade da alma. A beatificação
trouxe uma intensificação ainda maior das peregrinações a Zawichost. O convento teve que ser ampliado para acomodar o número crescente de visitantes que vinham de toda a Europa para orar no túmulo da nova beata. Os relatos de milagres continuaram a multiplicar-se, confirmando a poderosa intercessão de Salomé junto ao trono de Deus. Um dos milagres mais documentados aconteceu com uma jovem nobre francesa que havia perdido completamente a voz após uma doença grave. Seus pais trouxeram-na em peregrinação ao túmulo de Beata Salomé, onde ela permaneceu em oração por 3 dias consecutivos. No final do 3º dia, durante a missa na capela do convento, a jovem recuperou subitamente a voz e começou a cantar o Te Deum, com uma beleza que emocionou todos os presentes. As irmãs Clarissas de Zawichost tornaram-se as guardiãs especiais do legado de Beata Salomé. Elas estabeleceram uma tradição de oração perpétua diante de seu túmulo, garantindo que sempre houvesse uma religiosa intercedendo através da Beata pelas necessidades do mundo. Essa tradição perdurou por séculos, mantendo viva a memória e a devoção àquela que havia sido sua irmã mais ilustre. Os escritos deixados por Madre Ângela sobre a vida de Salomé tornaram-se uma fonte preciosa de inspiração espiritual. Suas descrições detalhadas da vida mística da Beata ofereciam um modelo de santidade que muitas almas desejosas de perfeição tentavam imitar. Beata Salomé nos ensina, escreveu um teólogo da época, que não há incompatibilidade entre os deveres do estado de vida e a busca da santidade. Ela foi santa como rainha e santa como religiosa, porque sua santidade não dependia de circunstâncias externas, mas da união interior com Deus. A influência de Beata Salomé estendeu-se muito além das fronteiras do convento. Várias rainhas e princesas da época procuraram seguir seu exemplo, dedicando-se mais intensamente às obras de caridade e à vida espiritual. Algumas até mesmo seguiram literalmente seus passos, renunciando a seus títulos para entrar na vida religiosa. O exemplo de Salomé tornou-se uma expressão conhecida na Europa medieval para designar a renúncia heróica aos bens terrenos em favor dos celestiais. Com o passar dos séculos, a devoção à Beata Salomé continuou a florescer. Sua festa foi estabelecida no dia 17 de novembro, data de sua morte, e era celebrada com especial solenidade, não apenas na Polônia, mas em muitos outros países europeus. Igrejas foram dedicadas a ela, e sua imagem, representando-a ora como rainha, ora como religiosa Clarissa, tornou-se familiar em toda a cristandade. Um aspecto particularmente tocante do legado de Beata Salomé foi sua influência sobre as vocações religiosas. Muitas jovens, inspiradas por sua história, sentiram-se chamadas para a vida consagrada. O convento de Zawichost teve que estabelecer outros conventos filiais para acomodar o número crescente de candidatas que desejavam seguir o caminho trilhado pela Beata. O exemplo de Beata Salomé, dizia-se frequentemente, tem o poder de despertar nas almas o desejo da santidade. Os pobres, especialmente, mantiveram uma devoção particular à Beata. Eles reconheciam nela alguém que, tendo conhecido a riqueza, havia escolhido livremente a pobreza por amor a Deus. Muitas orações populares surgiram em sua honra, pedindo sua intercessão para as necessidades materiais mais básicas. E os testemunhos de sua proteção especial sobre os necessitados continuaram a multiplicar-se através dos séculos. Durante os períodos de maior turbulência na história da Polônia, o povo recorreu com particular intensidade à intercessão de Beata Salomé. Ela era vista como uma protetora especial da nação,
alguém que havia sacrificado sua posição real por amor a Deus e que agora, do céu, continuava a zelar pelo bem-estar de seu povo. Muitas vitórias militares e muitas graças nacionais foram atribuídas à sua poderosa intercessão. O convento de Zawichost preservou cuidadosamente todos os objetos que haviam pertencido à beata. Seu hábito religioso, seu breviário, o pequeno crucifixo que havia sido de Colomano, tudo se tornou relíquias preciosas através das quais continuavam a operar-se milagres. A água benta no poço do convento, que Salomé havia usado muitas vezes, adquiriu fama de possuir propriedades curativas especiais. No século XVI, durante a Reforma Protestante, quando muitos conventos foram fechados e muitas tradições católicas foram questionadas, a devoção à Beata Salomé permaneceu forte. Sua vida era vista como um exemplo irrefutável da autenticidade da vocação religiosa e da realidade da intercessão dos santos. Muitos católicos encontraram em sua história uma confirmação de sua fé em tempos de dúvida e perseguição. Os historiadores que estudaram a vida de Beata Salomé ficaram impressionados não apenas com os aspectos sobrenaturais de sua existência, mas com sua relevância histórica e social. Ela havia sido uma pioneira na assistência social organizada, estabelecendo sistemas de cuidado aos pobres que serviram de modelo para épocas posteriores. Sua visão de realeza como serviço antecipou conceitos políticos que só se desenvolveriam plenamente séculos mais tarde. À medida que a Igreja Católica desenvolveu uma compreensão mais sofisticada dos processos de canonização, os milagres atribuídos à Beata Salomé foram reexaminados com critérios ainda mais rigorosos. E, surpreendentemente, muitos deles resistiram ao escrutínio mais severo, confirmando a autenticidade de sua santidade e de sua poderosa intercessão junto a Deus. No século XX, em plena era moderna, a relevância de Beata Salomé tornou-se ainda mais evidente. Sua mensagem de renúncia aos valores materiais em favor dos espirituais ressoou fortemente numa época marcada pelo consumismo e pela busca desenfreada do prazer. Muitas pessoas encontraram em sua vida um antídoto para o vazio existencial que caracteriza a modernidade. Teólogos contemporâneos destacaram a atualidade de sua espiritualidade eucarística. Numa época em que a participação na missa havia se tornado frequentemente rotineira e distraída, o exemplo de Beata Salomé, com seus êxtases durante a adoração e sua devoção apaixonada ao Santíssimo Sacramento, oferecia um modelo de como a Eucaristia deveria ser vivida. Psicólogos e estudiosos do comportamento humano também se interessaram pela personalidade de Beata Salomé. Sua capacidade de encontrar alegria genuína na renúncia, sua habilidade para manter a serenidade em meio às maiores provações, sua generosidade incansável, tudo isso oferecia insights valiosos sobre o potencial humano para a transcendência e a realização pessoal através da doação de si. Hoje, mais de 700 anos após sua morte, Beata Salomé continua a ser uma fonte de inspiração para pessoas de todas as condições sociais. Sua festa é celebrada não apenas na Polônia, mas em muitos países ao redor do mundo. Seu túmulo em Zawichost permanece um local de peregrinação ativa, onde continuam a acontecer curas e conversões extraordinárias. Grupos de oração dedicados à Beata existem em todos os continentes, unidos pela devoção àquela que soube transformar uma vida de privilégios numa obra-prima de santidade. Suas orações, baseadas nos ensinamentos e no exemplo de Beata Salomé, enfatizam a importância da humildade, da caridade e da confiança total na providência divina. A história
de Beata Salomé ressoa através dos séculos como um hino de louvor à capacidade humana de transcendência. Ela que nasceu numa corte real e morreu num convento franciscano, percorreu um caminho que poucos têm a coragem de trilhar. O caminho da renúncia total ao mundo em favor de Deus. Sua vida ensina-nos que a verdadeira nobreza não reside nos títulos ou nas riquezas, mas na generosidade do coração e na pureza da alma. Ela demonstrou que é possível ser feliz tanto num palácio quanto numa cela conventual, porque a felicidade verdadeira não depende das circunstâncias externas, mas da união interior com Deus. O exemplo de Beata Salomé continua a desafiar homens e mulheres de todas as épocas a questionarem seus valores e prioridades. Numa sociedade obcecada pelo ter, ela propõe o ser. Numa cultura que exalta o ego, ela oferece o modelo da humildade. Numa época que busca o prazer imediato, ela aponta para a alegria eterna. Seus milagres, documentados ao longo dos séculos, confirmam que Deus continua a agir no mundo através daqueles que se entregam completamente a Ele. Mas talvez o maior milagre de Beata Salomé seja sua própria vida. A transformação de uma rainha terrena numa rainha celestial, de uma mulher privilegiada numa serva universal, de uma alma humana numa santa de Deus. Para todos nós que ainda peregrinamos nesta terra, Beata Salomé oferece esperança e encorajamento. Ela nos mostra que não importa qual seja a nossa condição atual, rica ou pobre, poderosa ou humilde, jovem ou idosa, sempre é possível começar de novo, sempre é possível escolher Deus, sempre é possível tornar-se santo. Que o exemplo luminoso de Beata Salomé continue a inspirar as gerações futuras, lembrando-nos que fomos criados não para as glórias passageiras deste mundo, mas para a glória eterna do céu. Que sua intercessão poderosa continue a alcançar graças para todos aqueles que, seguindo seus passos, buscam fazer de suas vidas um cântico de louvor ao Criador. Em Beata Salomé, a rainha que se fez serva, contemplamos o retrato mais belo da vocação humana, ser criatura que se torna filha, súdita que se torna herdeira, alma terrena que se torna cidadã do céu. Sua história não termina aqui, porque a santidade é eterna e os santos continuam a viver e a agir na comunhão dos bem-aventurados, intercedendo por nós e caminhando conosco em direção à pátria celestial. Que Beata Salomé, modelo de renúncia e de amor, nos ensine a trilhar o caminho estreito que conduz à vida eterna, para que um dia possamos nos reunir a ela na presença daquele que é o único Senhor verdadeiro, Jesus Cristo, nosso Salvador. Beata Salomé, Rainha da Terra, que se tornaste Rainha do céu, rogai por nós. Oração. Ó Beata Salomé, rainha que se fez serva, modelo sublime de renúncia e amor a Deus, vós que trocastes a coroa terrena pela celestial e encontrastes na humildade a verdadeira nobreza, intercedei por nós junto ao trono do Altíssimo. Vós que conhecestes as alegrias do amor humano e as oferecestes generosamente a Deus, ensinai-nos a amar com pureza e desprendimento. Vós que cuidastes dos pobres e enfermos com mãos de rainha e coração de madre, alcançai-nos a graça da caridade verdadeira. Vós que vivestes em êxtase diante do Santíssimo Sacramento, ajudai-nos a crescer no amor, à Eucaristia e na vida de oração. Ó Beata Salomé, que do céu continuais a derramar bênçãos sobre os que vos invocam, obtende-nos as graças de que necessitamos, especialmente mencionar a intenção, para que possamos seguir vosso exemplo de santidade e um dia nos reunirmos convosco na glória eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Minha oração. Ó Senhor nosso Deus, em gratidão elevada, elevamos nossos corações para agradecer pela dádiva da vida e pelo privilégio de levar adiante o Teu amor através das histórias que nos inspiram e transformam.
Agradecemos, Pai, por nos conceder a força, a sabedoria e a coragem para compartilhar os ensinamentos do Teu Evangelho por meio deste canal, que tem sido um farol de esperança e luz em meio às adversidades do mundo. Senhor, reconhecemos que cada vida é um dom precioso e somos gratos por cada momento que nos é concedido para testemunhar e propagar a Tua palavra. Que cada história contada, cada mensagem de fé e cada ensinamento divino alcance os corações sedentos de amor, verdade e reconciliação. Agradecemos-te pela inspiração que nos guia, pelas bênçãos que se multiplicam e pela oportunidade de contribuir para a divulgação do cristianismo, levando a luz do Teu amor aos que buscam direção e consolo. Que através dessas narrativas possamos tocar vidas, fortalecer a fé e criar uma comunidade unida na busca pela paz e pela verdade que só Tu podes oferecer. Que a Tua graça continue a nos iluminar e que possamos ser instrumentos de Tua misericórdia e compaixão, refletindo a beleza do Teu amor em cada palavra e gesto. Em nome de Jesus, nosso Salvador, agradecemos por nos permitir participar dessa missão sagrada. Amém. A história de Beata Salomé nos deixa uma lição profunda sobre o verdadeiro significado da realeza e da grandeza humana. Esta mulher extraordinária do século XIII demonstrou que a nobreza autêntica não reside em coroas de ouro ou palácios de mármore, mas na capacidade de amar e servir com um coração puro e desprendido. Sua jornada da realeza terrena para a santidade celestial revela uma verdade universal. Somos todos chamados à grandeza, mas uma grandeza que se mede pela nossa capacidade de doar, de renunciar ao que é passageiro em favor do que é eterno. Salomé encontrou na humildade franciscana uma alegria que nenhum trono poderia oferecer, e na adoração eucarística uma intimidade com Deus que transcendeu todos os prazeres mundanos. O exemplo de Beata Salomé ressoa poderosamente em nossos dias, quando tantos buscam a felicidade nos bens materiais e no reconhecimento social. Ela nos ensina que a verdadeira satisfação vem do serviço aos outros e da união com Deus. Seus milagres, que continuam até hoje, confirmam que aqueles que se entregam totalmente ao Criador tornam-se canais de sua graça para o mundo. Esta santa mulher, que trocou sedas por hábito áspero e banquetes reais por jejuns penitenciais, encontrou uma riqueza interior que nenhuma fortuna terrena poderia proporcionar. Sua levitação durante a oração não era apenas um fenômeno físico, mas o símbolo de uma alma que havia aprendido a voar em direção a Deus. Beata Salomé permanece como um farol de esperança para todos nós que ainda peregrinamos nesta terra. Ela nos mostra que não importa nossa posição social ou nossas circunstâncias, sempre podemos escolher a santidade, sempre podemos optar por servir em vez de ser servidos, sempre podemos transformar nossa vida numa oferta de amor. Se esta história tocou seu coração, não se esqueça de se inscrever no canal Hoje na História das Santidades, compartilhar este vídeo com seus amigos e deixar seu like para que possamos continuar levando estas inspiradoras histórias de fé a mais pessoas. E você, qual aspecto da vida de Beata Salomé mais te inspirou? Foi sua coragem de renunciar ao poder terreno, sua dedicação aos pobres como rainha ou sua vida mística no convento? Compartilhe nos comentários como esta história pode transformar sua própria jornada espiritual. Antes de partir, assista ao vídeo especialmente selecionado para você que aparece aqui em cima, uma história que certamente complementará sua reflexão sobre os caminhos da santidade.